Boa noite. Nosso programa Centros de hoje irá tratar do Uniaprem, o laboratório de aprendizagem aqui da Univates, logo após a abertura do programa. Bem-vindos, mais um programa Centros. Hoje vamos falar sobre o Uniaprem, que é o nosso laboratório de aprendizagem aqui da Univates, com seus diversos serviços e atividades. E para nos contar um pouquinho sobre o que acontece dentro do Uniaprem, a professora Márcia Rehfeld, que é coordenadora do Uniaprem, a professora Maria Elizabeth Bersch, que é pedagoga e coordena a parte de tecnologia, né, a área de ensino à distância, Maria Isabel Lopes, que é psicopedagoga, também vai nos relatar aí um pouquinho das suas funções dentro do Uniaprem, e a Angélica Schossler, que é monitora do laboratório do Uniaprem. Bom, um laboratório de aprendizagem. Isso, antes de irmos diretamente para as atividades do Uniaprem, é importante a gente fazer a fundamentação disso. Por que um laboratório de aprendizagem? O que é o processo hoje de aprendizagem, né? Que a gente falava que ensino perde um pouco a caracterização para ser um processo, portanto, exercício e aprendizagem. Professora Márcia. Bom, como você mencionou, né, o fato de hoje estarmos na instituição nos dá essa incumbência, né, de receber todos os alunos, seja com dificuldades, porque eles passaram por um processo seletivo e também estão aptos em função do seu certificado de conclusão no ensino médio. Então, hoje nós precisamos acolher todos esses alunos, né? E também pensar um pouquinho assim, o fato de ensinar hoje não é uma condição, né, do outro lado, de ter uma certeza de que ocorre a aprendizagem. Então, o nosso processo vai um pouco além do ensino. Também estamos pensando muito essa questão do aprender, o que de fato e efetivamente significa aprender. Esse tem sido assim a nossa temática, o nosso foco para essas discussões iniciais, também quando foi criado o Uniaprem. Certo. Quer dizer, o desafio está posto e a gente não pode fugir dele. Por isso a ideia é termos um campo de experimentação. Um campo de experimentação, um campo de atendimento a essas especificidades. Depois a professora Maria Elizabeth, Maria Isabel, podem comentar um pouco sobre como nós temos feito esses atendimentos, né, especiais para aqueles alunos que têm as necessidades especiais, para aqueles alunos que têm suas dificuldades, porque nós também temos que fazer todo esse atendimento, né, a essas pessoas que têm essas dificuldades. Já me vem aqui a cabeça e troco com vocês duas professoras mais diretamente, uma escola, em geral, uma escola tem um determinado perfil, ou de uma região, ou um perfil econômico, ou um perfil de formação, né, dos seus alunos. Agora, quando chega todos esses perfis diversificados aqui dentro de uma universidade, e a gente tem que trabalhar com todos eles no mesmo nível, no mesmo grau. Isso é um desafio grande, né? É um desafio grande e isso também está vinculado a uma política mundial, nas declarações na década de 90, a declaração de Chongqing, que é educação para todos. E a partir daí, o Brasil, como signatário, se coloca dentro, perseguindo esse grande desafio, que é ampliar o acesso à educação básica e a educação do ensino superior. Então, é em função disso que nós vemos hoje na escola, crianças das mais diferentes variedades, culturas, dificuldades ou não, e no ensino superior também, né? Então, isso compete à própria instituição a criar mecanismos de não só garantir o acesso desses sujeitos, mas também a permanência deles com qualidade. Então, esse é o grande desafio hoje de qualquer espaço educacional. É transformar aquilo que é a ampliação de acesso numa qualidade de ensino. E para isso que tu precisa, então, criar esses mecanismos, né? Que o MEC tem chamado de nivelamento, né? Que é a ideia de poder ampliar a qualidade do ensino, a quantidade de conteúdos e o aluno se sentir como um sujeito pertencente ao seu processo. Né? Ele é o responsável por esse processo. Por isso que se fala hoje de
um processo de aprendizagem, não só um processo de ensino, né? Falamos de processos de ensino e de aprendizagem. Então, essa questão da aprendizagem, ela toma um espaço muito grande em qualquer instituição de ensino hoje. Essas estratégias que são criadas, elas têm um foco não apenas no aluno, isso é importante, né? Se a gente pensa em redimensionar a aprendizagem, repensar a aprendizagem, você pensa no apoio ao aluno e também poder discutir com os professores. Né? Por isso que depois, no momento em que vamos falar um pouco mais sobre serviços, a gente podemos ver que existem ações voltadas para o aluno em si, mas também ações voltadas para o professor e muito perpassadas pela ideia de constante investigação de como ocorrem os processos de aprendizagem hoje, como ocorriam há tempos atrás, como nós estamos acostumados a vê-los, o que precisamos pensar diferente no atual contexto que vivemos. Né? Porque não é só uma questão de estrutura, é uma questão de relações, né? De suportes, de concepções. E aí o professor está diretamente envolvido e desafiado, né? A se mudar. Porque há 20 anos atrás tinha uma lógica da escola disciplinar, né? Onde o professor era detentor do saber e que todos reagiam e agiam da mesma forma. E hoje a gente trabalha com a diversidade, então, assim, com culturas diferentes, conhecimentos diferentes, expectativas diferentes. Fontes Isso de é o universo, né, da instituição, assim, que é um grande desafio e exige que a gente repense o papel do professor dentro desse novo desafio. Então, o Uniaprend tem essa diversidade, não é só para o aluno, mas também pensa como municiar e como instigar o corpo docente da instituição. Exatamente, o corpo docente também. Um outro item que eu queria acrescentar é que todas essas atividades nós pensamos também sempre muito na autonomia do aluno. Né? Nós primamos também por espaços, né, que a gente também pode comentar depois um pouco mais especificamente de autoestudo, de também dizer que para o aluno, né, ok, nós estamos ofertando todas essas possibilidades, mas você também é responsável pela sua formação, então um espaço, né, onde ele pode acessar materiais, né, enfim, esse processo de responsabilidade na sua formação que é extremamente importante, né, essa autonomia, né, também os alunos com algumas necessidades especiais também a gente sempre prima no sentido de colocá-lo em igualdade de condições para que ele possa ter a garantia da sua aprendizagem. Claro. Isso é importante, né? Esse processo, né, de sempre pensar a autonomia. Professora, podemos dizer que tecnologia é mais ou menos alguma coisa comum ao conhecimento de todos os alunos que chegam hoje aqui na Univates? Me faço essa pergunta porque eu me recordo que há algum tempo atrás alguns cursos tinham, por exemplo, provas de proficiência de informática. Hoje elas já estão abolidas, né? Porque a informática é quase algo básico no conhecimento de qualquer um que chega. Sim, praticamente. Ainda encontramos alguns alunos com dificuldades no manuseio. Certo. Mas a grande diferença, o grande desafio não é pensar o uso dessa tecnologia por si só. Então, dificilmente não encontra um aluno que não use Face, que não saiba trabalhar com e-mail, não use um editor de texto. O grande desafio é pensar como este uso e essas tecnologias podem realmente suportar o processo de aprendizagem. Né? Então, de que forma se pode pensar esses recursos no processo de aprendizagem? É formal, né? Porque no informal... Claro, dia a dia a gente está sempre... Muitas vezes nós não nos damos conta de como usamos tecnologias para aprender. E isso não é apenas um modismo de momento, mas existem bastante estudos que mostram como as formas de aprender se modificam na medida em que nós estamos tendo outras maneiras, outras formas de lidar com a informação, com o conhecimento, com o relacionamento humano. Isso acaba mudando a própria estrutura do cérebro. Por exemplo, algum tempo atrás, era muito fácil para cada um de nós escrever um texto, começo, meio, fim. Né? Atualmente, eu já me peguei com dificuldade de começar o texto pelo início e terminar no final. Começo no meio, daqui a pouco eu vou... Né? Opa, não era bem assim que eu queria começar. Eu acrescento lá em cima, depois eu mudo. Então, essa lógica de organização de um texto, de escrita de um texto, para muita gente já mudou.
né? E para muitos alunos hoje, muitas pessoas, é muito complicado começar e terminar sem mudar a posição, o que o editor de texto nos permite, né? Então, são mudanças que acabam também influenciando a nossa forma de pensar, a nossa forma de aprender. Né? A relação já não é mais com uma produção cronológica num papel, numa linha. Né? Isso. A própria questão dos hipertextos, né? Eles promovem essa possibilidade, você vai pesquisando, você vai linkando de um material para o outro e vai trabalhando de acordo com os interesses que tu tens, né? Então, essa formação, a própria tecnologia te permite fazer isso, né? A flexibilização, eu não quero fazer o exercício 1, 2, 3, 4, 5, não, eu quero fazer numa outra lógica, numa outra sequência, dependendo da minha dificuldade ou do interesse que eu tenho. Então, a questão da tecnologia permite isso, o que é muito interessante, porque também me permite ter o meu tempo, o meu ritmo de aprendizado, que é muito importante. Certo. Ok, com isso nós fechamos o nosso primeiro bloco, está posto o nosso desafio, temos um contexto bastante diversificado, dinâmico, né? E vamos no segundo bloco então abrir um pouquinho sobre as ações do Uniaprem. Já voltamos logo após o intervalo. Uniaprem, o nosso laboratório de aprendizagem, é um tema do programa Centros que estamos abordando com a professora Márcia Rehfeld, que é coordenadora, então, do Uniaprem, a professora Maria Elizabeth Berch, que é pedagoga, a professora Maria Isabel Lopes, que é psicopedagoga, e também com a Angélica Schossler, que é monitora do laboratório do Uniaprem. Ok, primeiro bloco falamos do contexto desafiador dessas mudanças todas, uma nova sociedade, novas relações, novos serviços, né, que são pedidos, toda uma aceitação e um trabalho de relacionamento que se tem que criar com a comunidade, com o aluno que chega. Mas como é que surgiu agora o histórico especificamente do Uniaprem? Bom, o Uniaprem, na realidade, já existia de forma, digamos assim, um pouco informal, né? Não com seus serviços congregados, né? Pensando assim em termos de 2004, quando a professora Maria Isabel foi convidada como psicopedagoga, em 2006, quando fortemente começaram a surgir as necessidades com relação à monitoria, né? Os aspectos tecnológicos também já vinham sendo contemplados. Então, em 2013, 1º de abril de 2013, que é a data de fundação do Uniaprem, nós então resolvemos congregar todos esses serviços num só espaço, né? Claro. Quer dizer, muito do que o Uniaprem faz hoje já estava dentro da casa, mas de forma solta, estava um pouco disperso, e aí criou-se um ambiente para integrar isso tudo. Exatamente, tanto não só um espaço físico, né, mas também todos esses serviços, né, isso veio, né, de uma necessidade que estava sendo discutido no núcleo de apoio pedagógico, né. Claro. A gente sempre brinca, né, entre nós brincamos um pouco dizendo que o pai ou a mãe, né, do nosso Uniaprem é o núcleo de apoio pedagógico. Foram lá que as ideias foram fomentadas e a partir de lá se viu de fato quais eram as necessidades, né? E esses espaços foram então criados. Hoje o Uniaprem ele conta com 3 setores, com 3 espaços, que é o apoio didático-pedagógico, que é o apoio, o setor de produção de materiais e o setor de formação tecnológica, né? São 3 ambientes, né? Mas que congregam todos esses serviços. Professora Maria Elizabeth estava comentando, e acho importante, de que os serviços eles estão sendo atendidos ali dentro do Uniaprem, mas eles têm uma relação direta com as demandas da casa, né? Sim, por exemplo, o Núcleo de Apoio Pedagógico trabalha a formação de professores. Então, na formação continuada de professores se discute muito possíveis metodologias, possíveis estratégias diferenciadas. Bom, na medida em que se trabalha essas novas possibilidades com os professores, também se pensa, bom, é que é possível e é interessante poder discutir isso de alguma forma com os alunos. Né? Então, o Uniaprem vai fazer o contraponto muitas vezes com alunos, através de oficinas, através de ações que possam auxiliar também os alunos a compreenderem essa nova dinâmica de trabalho. Né? Claro. Então, fazer uma coisa mais ou menos conjunta, né? Para seguir tanto numa mesma direção e poder
mexer no processo de aprendizagem não apenas com um dos atores, mas todos os atores que participam desse processo. Não só o processo de aprendizagem é complexo, mas nós temos muitos agentes, muitos fatores, muitos setores, muitas pessoas dentro de, principalmente uma universidade, né? E a gente não pode tomar uma ação, uma atitude só junto a um público, a um setor. Tudo tem que estar de uma maneira interligada, né? Então, é bastante complexo isso, realmente desafiador. A sua parte, professora, é a parte mais dos currículos, das ações, como é que funciona isso? Porque quando se iniciou o trabalho de atendimento psicopedagógico, era exatamente para pensar nessa demanda que nós estávamos falando no bloco anterior, que é a ideia de, garantir que o acesso seja um acesso e a permanência desse aluno, estudante na universidade, seja com qualidade. Então, de tu poder criar estratégias de facilitar para que ele possa ter um sucesso na vida acadêmica, né, e profissional. E o que se criou? Todo um apoio ao professor, que o professor, a cada semestre, quando ele recebe um aluno com deficiência, ele é comunicado antes de começar o semestre pelo Núcleo de Apoio Pedagógico e ele vem até o serviço de psicopedagogia para receber as orientações, de que forma ele deve trabalhar com esse aluno e tal. Mas mais do que isso, nós necessitávamos desse espaço, que hoje é feito lá, de um apoio na produção de materiais para o professor, né? Porque o aluno precisa ter algumas flexibilizações no currículo, às vezes em relação ao material, às vezes em relação ao tamanho da letra, às vezes em relação à qualidade do material oferecido pelo professor. Mas é importante ressaltar que isso sempre é feito em parceria com o professor. Então, o Uniaprem, ele não substitui o trabalho do professor de forma alguma. Vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, se eventualmente uma determinada turma tiver um aluno com deficiência visual, e aí o professor é chamado, avisado, olha, você não vai poder trabalhar somente com a projeção de material na tela e tal, porque esse aluno não vai ter acesso ao conteúdo. Exato. E aí vai ter que criar outras estratégias, então, de poder, dependendo se é um aluno com baixa visão, uma ampliação do material, ou se é um aluno com deficiência, a transferência desse material para um outro tipo de leitura, com um leitor em braille e tal. E aí se disponibiliza a esse professor alguém que vai poder fazer essa transição. Auxiliar. Se orienta nesse sentido. Então, hoje nós temos uma grande bagagem no desafio, por exemplo, com os alunos de deficiência intelectual, né? Que todo o material oferecido pelo professor, às vezes a gente precisa adaptar o vocabulário desse material, a dinâmica do material que é feito, com um material mais interativo e tal. Então, o que é feito? É chamado o professor para dentro do Uniaprem e ele é responsável pelo conteúdo. Mas nós, como equipe, pensamos, que vocabulário seria mais acessível? Às vezes, uma palavra que está muito tranquila para todo mundo, por exemplo, a questão da legislação. E que para esse aluno precisa ser explicado, afinal, o que é legislação, né? Então, é nesse sentido que se elabora todo o material com o apoio do professor. E isso é a garantia do acesso desse aluno ao ensino superior. Então, garantia de acesso não é só a matrícula dele, mas é a qualidade do material oferecido a ele, a flexibilização que se faz para que ele possa aprender, que é o grande desafio. E um depoimento dos professores que é muito interessante, que nós já sabíamos disso, assim, é que quando tu garante o acesso para um aluno, tu facilita a vida de outros alunos, né? Então, eu sempre uso essa metáfora da rampa, assim. Às vezes, para uma mulher de salto, é muito mais tranquilo subir pela rampa do que pela escada, né? Da mesma forma, o material feito no Uniaprem. Vários materiais que a gente construiu para os alunos com deficiência facilitaram o estudo dos outros alunos, porque eles são disponibilizados no ambiente virtual para toda a turma. Né? Você trabalha bastante com inserção de imagens para ilustrar conceitos, pequenos vídeos, não necessariamente produzidos no Uniaprem, mas existem muitos vídeos por aí que são de qualidade. Claro, sempre o professor passa pelo professor, esse vídeo é interessante ou não, o grupo seleciona, o conceito está correto, pergunta para o professor, podemos incluir esse material dentro. Então, dividir o próprio conteúdo em partes menores, após um determinado grupo, acrescentar uma questão para motivar o aluno a repensar,
né? São pequenas estratégias que são usadas. A própria, colocar um linkzinho, o aluno passa o mouse em cima do conceito, ele traz uma explicação para retomar o conceito. Que, especialmente, muitas vezes a gente parte, enquanto professor, de textos que trazem conceitos que para nós são muito óbvios e talvez para alguns outros alunos dentro da turma não são tão óbvios. Porque... Não se trata de não ter profundidade, mas sim do caminho por onde a gente vai chegar na profundidade. É super importante essa tua lembrança, assim. Primeiro, que flexibilização curricular não é diminuição, redução de currículo. Né? Flexibilizar e garantir que o aluno tenha acesso ao currículo. Então, o que eu necessito para aprender? Eu necessito para aprender uma explicação mais detalhada sobre isso. Então, isso será feito. Daí entra a questão da diversidade que nós estávamos falando antes, né? Nós não aprendemos da mesma forma e ao mesmo tempo. Eu acho que isso é importante uma instituição poder ressaltar, assim, que existem formas diferentes de aprender. E para isso a gente vai ter que pensar bem como é que cada um aprende. Até porque a gente não modifica o conteúdo em si, né? A gente fica junto com o professor, exatamente para manter o que ele ia passar para a turma toda, mas de uma forma diferenciada. Sim, não tirando nada. Não tira nada. Nada. Por isso que os outros alunos também podem usar o material. Exato. Perfeito. A própria questão da imagem, né, ressaltando e ampliando um pouquinho mais o que a professora Maria Elizabeth colocou há pouco, né? Dentro desse aluno hoje, né, ele é muito imagético, né? Então, não é só para aquele aluno com uma dificuldade cognitiva, mas para os demais também. Então, essa preocupação que a gente tem com as imagens, né, que às vezes são utilizadas, mas também nós temos uma designer que desenha essas imagens para nós, né? Uma aluna do curso de design aqui da instituição. E isso também é muito importante, né? Porque muitas vezes a imagem, ela é autoexplicativa, ela fala por si só, né? Importante. Né? Então, isso também é importante, né? E isso tudo foi pensado e planejado, né? Pelo Uniaprem, essa possibilidade dessa inserção de imagens. Claro. E me vem à cabeça agora, claro, não quero voltar, mas nós não temos mais hoje um processo seletivo em termos de vestibular, né? A gente não faz mais um vestibular para que os 100 melhores entrem. A gente tem um processo de inserção da sociedade num nível superior. E aí, esse exercício, ele tem que ser aberto, né? A universidade, a sala de aula, o Uniaprem, é um retrato da sociedade num processo de melhoria, né? Exatamente, né? Esse que é o nosso grande desafio. Excelente. Na volta do intervalo, vamos para as questões mais tecnológicas, né? Que é a professora Maria Elizabeth. Então, vamos ao nosso intervalo e já retomamos o tema de hoje. Nosso terceiro bloco, Uniaprem. Vamos conversar agora um pouquinho mais focado na questão tecnológica, os recursos, o ensino à distância, elementos que estão aí no nosso dia a dia. Professora Maria Elizabeth Berge, que coordena mais diretamente essa área. Quais são os serviços prestados e os desafios, então, dentro desse segmento no Uniaprem? Bom, como nós colocamos antes, lá no início, hoje o aluno tem chegado no ensino superior já com um domínio muito maior de tecnologia e usando essa tecnologia a seu favor. Isso faz com que a gente, muitas vezes, precisa romper também com limites e possa fazer isso é muito positivo, limites de uma sala. Então, eu estou aqui na sala, mas eu estou acessando conhecimento de qualquer lugar do mundo, né? E é um desafio, sim, nós podemos pensar como essa tecnologia pode nos ajudar cada vez mais a aprender. Então, o Uniaprem hoje, ele tem nessa sala tecnológica constantemente 2 funcionários que têm a incumbência, primeiro, de pesquisar e ficar conhecendo recursos tecnológicos que possam nos apoiar. Hoje temos uma lousa digital, eles estudam bastante a questão da lousa digital, os softwares de autoria para o professor poder, de forma prática, construir com materiais mais interativos, mas também partem de demandas que os professores trazem. Eu gostaria de poder utilizar um recurso de escrita colaborativa, mas eu ainda não conheço eles muito bem. Então, eu como professor vou até a Uniaprem, sento com os funcionários e junto com eles, consigo
conhecer esses recursos. Eu gostaria de construir mapa conceitual, mas não conheço bem o recurso técnico para isso. Então, posso sentar com esses funcionários e estudar as tecnologias. Tá? Então, essa é uma das frentes, de apoiar o professor no conhecimento de recursos diferenciados, recursos novos que nós temos disponíveis, né? E provavelmente esses funcionários, no momento em que auxiliam, que dão suporte para um professor, também se apropriam desse conhecimento e acabam reproduzindo, ou trocando, ou ampliando e disponibilizando isso para mais professores. Exatamente. Né? Mas eles não ficam só. Eles podem fazer mais do que isso. Né? Então, o Uniaprem hoje busca também poder apoiar o aluno. Digamos que numa determinada noite eu queira utilizar um recurso chamado eBeam Connect, que é uma sala virtual própria da lousa digital. Um desses funcionários pode me acompanhar até a sala de aula e monitorar o trabalho com a turma. Então, claro, a condução da aula vai ser condução do professor, mas nessas dúvidas mais técnicas que um aluno ou outro possa ter, esse funcionário está lá junto durante um tempo, até que a turma consiga trabalhar por conta, né, podendo tirar essas dúvidas. Mesmo, como a gente falou antes, muitos alunos já vêm hoje mais literados, digamos assim, em tecnologia, né? Mas ainda assim temos dificuldades, especialmente quando são recursos diferentes daqueles que se usam. Talvez esse seja o grande desafio. A gente hoje ainda tem formações e origens que são completamente heterogêneas, né? Uma sala de aula hoje com 20, 30 alunos, tu vais ter gente que é extremamente tecnológica e gente que é basicamente tecnológica. E aí talvez seja a grande dificuldade do professor, né? E dependendo do recurso que nós queremos utilizar, é diferente. Tem conhecimento, alguns recursos que todos usam e tem outros que vão ser novidade. Então, esses funcionários eles podem prestar esse apoio tanto ao professor quanto ao aluno. Perfeito. Né? E uma terceira ação que nós começamos a fazer são aquelas oficinas que comentei no bloco passado, algumas oficinas mais tecnológicas para o aluno. Né? Se, como professor, eu gostaria muito de utilizar um recurso e eu percebo que a minha turma tem dificuldade, eu posso sugerir, ou em geral, não necessariamente uma turma em si, mas que em geral os alunos têm tido dificuldade, é possível propor essa oficina pelo Uniaprem para os alunos. Certo. Então nós tivemos alguns momentos em que tivemos oficinas tecnológicas voltadas para o próprio aluno, né? Alunos que quiseram conhecer como é que faço um preze, como é que eu utilizo um recurso tecnológico dentro do meu processo de conhecimento. Um pouquinho nessa linha de pensar a autonomia do aluno também. Né? Por um lado, ir até a sala de aula é uma forma de apoiar o aluno e o professor, mas por outro lado, quando eu ofereço o espaço para o aluno pensar em oficinas, de que forma este recurso pode me auxiliar a construir conhecimento, eu vou utilizá-lo independente de um professor pedir ou não. Certo. Eu vou fazer um mapa conceitual, eu vou fazer um esquema, vou fazer um infográfico, vou fazer um vídeo, sem necessariamente ser uma solicitação do professor, mas porque eu, como estudante, percebo que isto me faz construir conhecimento. Né? Então, essa é a ideia desse apoio ao aluno por meio de algumas oficinas. Né? E me vem à cabeça, até como professor, como é complicado conjugar tudo isso, porque eu preciso ter algumas das ações que a professora Maria Isabel falava antes no bloco anterior, prontas para receber a diversidade, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar propondo ou recebendo propostas da área tecnológica, e tudo isso precisa ser devidamente considerado e produtivo para a turma, né? Tem que ser produtivo e, além disso, eu diria ainda, verificar todas as individualidades e especificidades de dúvidas que esses alunos têm, né? E acho que nesse sentido, né, a gente pode comentar um pouco sobre a questão das oficinas e também das monitorias que a gente presta para atender esses alunos, que aí né? ficam mais diretamente com a Angélica, né? A Angélica que é a nossa monitora de matemática, né? Que atende os alunos e as dificuldades que os alunos têm
tem especificamente de matemática. Esse é um foco que hoje está definido, que é dificuldades em matemática, daí a Angélica atende lá nessas monitorias, é isso? É, exatamente, ela faz esse atendimento e o que é importante frisar é que o professor, por sugestão, no momento em que ele fica, o olhar dele precisa ser muito amplo para todas essas diversidades, precisa enxergar que o aluno tem essa dificuldade e sugerir, então, que ele vá agendar um horário e vá no Uniaprem, né, tirar a sua dúvida. Certo. Nesse caso, obviamente que a gente ainda tem um pouco processo muito próximo às provas, porque é uma, enfim, é uma necessidade, ele sente essa necessidade, mas independentemente disso, a gente gosta disso quando o aluno já desde março vem buscando o Uniaprem para tirar suas dúvidas. E no atendimento, que é importante frisar, atendimento hoje que nós temos na área da matemática, da física, da química, da língua portuguesa, da programação. Todas essas áreas são possíveis de serem atendidas por monitoria dentro do Uniaprem. Todas as áreas, essas áreas já são atendidas. E quando eles acompanham esse aluno, né, nesse seu horário, também já se toma nota quais são as principais dificuldades. Por exemplo, dentro da área da matemática, é muito comum a gente visualizar alunos na introdução das disciplinas, das engenharias em geral, com dificuldades nas expressões algébricas. Então, neste caso, a gente já toma nota de quais são as dificuldades e nós propusemos oficinas. Certo. Oficinas que ocorrem em julho, oficinas que ocorrem em fevereiro e, para nossa felicidade, os alunos já estão buscando essas oficinas antes do início das aulas, porque eles sabem, poxa, eu já sei que eu vou ter dificuldades ali, ou uma revisão de derivadas, integrais, eu sei, para não sair do zero, então ele sabe que ele já tem, ciente que ele já tem, está ciente das dificuldades que ele teve no ensino médio, então ele já nos busca, né, num serviço mais, numa atitude mais proativa, né, de que buscar é também um essa, exercício, né? Exato. Que o aluno seja protagonista da formação dele e não só ficar sentado na sala de aula, aprendi ou não aprendi, a nota que vai dizer. Né? Angélica, nos conte um pouquinho como é que funcionam então essas monitorias. A monitoria, o aluno então agenda no ambiente virtual, no Universo. Ele pode agendar 1 hora ou 2 por dia e aí ele é atendido de forma individual ou pode vir em grupos de até 4 pessoas. E ele pré-define qual é o conteúdo, qual é a dificuldade? Ele avisa antes, no momento de agendar o horário, ele avisa qual é o conteúdo, qual é a disciplina. Nem sempre confere com a dificuldade, sempre, né? Porque às vezes se eu não conheço, se eu tenho dificuldade, nem sempre eu consigo avaliar a origem da dificuldade, né? Exato, então, exato. E por isso também esse acompanhamento de registro, né? Onde realmente estava a dúvida. Né? Às vezes então, o primeiro contato é o momento de esclarecer. Isso. Aí a gente vai investigando conforme vai atendendo o aluno. Às vezes ele traz exercícios de aula, às vezes são dúvidas que ele já sabe que tem, às vezes ele não sabe onde tem dúvida. Muitas vezes é para esclarecer coisas que não deu tempo em sala de aula, então ele vem já sabendo que ele quer esclarecer um exercício que ele não conseguiu. E às vezes é mesmo para fazer as atividades que ele teria que fazer em casa, mas ele quer ter um momento ali de suporte, de acompanhamento. E aí, como a Prof. Márcia comentou, a gente vai investigando o que aquele aluno tem de dúvida. E as dúvidas que se repetem, a gente monta oficinas para fazer um estudo mais dirigido daquilo que a gente vê que está precisando de uma atenção mais. Maior. Uma das coisas importantes é o apoio que os professores também fazem aos monitores. Né? Então, os professores cujos temas são atendidos em monitorias, em geral, a gente conversa com eles, eles têm abertos ambientes para que os monitores possam saber de que forma os professores trabalham. Certo. Então, o monitor trabalha numa linha, o professor trabalha em outra forma. Depois, sempre que há uma dúvida, alguma dificuldade, o monitor é um graduando, né, que já fez a disciplina, mas, como todos nós, vai poder, em algum momento pode encontrar dúvidas. Então, ele recorre ao professor e busca esse apoio no professor, que tem sempre sido bastante disponível e poder dizer, bom, vamos sentar juntos, qual é a tua dúvida? Perfeito. Que essa é uma condição também para que esse monitor consiga
Além de atender os disponibilizar outros, o material, nós podemos entrar em contato com o professor e pedir algum auxílio, sim. Ok, quer dizer, não é um processo de substituição do professor, e sim de Não. apoio a uma dificuldade pontual. Exato, tem que ser, esse trabalho tem que ser feito conjunto, né? Ótimo, excelente. Bom, fechamos novamente nosso terceiro bloco. Na sequência, voltamos para a gente fazer uma costura de tantos temas e tantos serviços do Uniaprem. Logo após o intervalo. Quarto e último bloco, nosso programa Centros de hoje, então, abordando o tema Uniaprem, um laboratório de aprendizagem. Nós estávamos fechando o terceiro bloco falando sobre a questão das monitorias, né? E aí a professora Márcia faz o comentário que é importante, de que não é uma monitoria no sentido tradicional, um determinado aluno que está à disposição de um determinado professor para abordar somente aquele conteúdo do professor. Então, é um pouco diferente disso. Como é que é, Angélica? Tu desenvolve conteúdo de diversas disciplinas, de um segmento todo, né? Isso. Vem alunos de cálculo 1, 2, 3, álgebra, enfim, toda a área da matemática atendida na monitoria de matemática. Certo. Assim como monitoria de português também, ela vai atendendo diversas disciplinas, não só as específicas de língua portuguesa. E vocês interagem entre vocês, monitores? Sim, sim. Tem oficinas planejadas com vários focos. Por exemplo, português e matemática, entra muita parte da interpretação. Claro. Então, são coisas que a gente vai conversando até nas reuniões e buscando estratégias para minimizar essas dificuldades que aparecem. Quer dizer, o mapeamento da dificuldade do aluno, às vezes, vai determinar que não é que ele não sabe fazer, não entendeu o que tem que fazer. Isso. A questão é mais da leitura do que exatamente da execução matemática. E aí vocês interagem entre vocês, monitores, para dar esse suporte. Isso é extremamente dinâmico, né? Isso é importante, por isso também nós pensamos em congregar esse espaço, né, no momento em que ela, enquanto monitora de matemática, visualiza, né, a dificuldade. Bom, ele não consegue resolver o problema porque ele não conseguiu entender. Então, chama o monitor de língua portuguesa para auxiliar na interpretação dessa questão, para que depois, então, a matemática possa dar conta, né? Um outro aspecto que é importante ressaltar, às vezes, dependendo da situação, nós temos alunos que chegam assim extremamente preocupados com a sua situação, mas isso acontece no final do semestre, né? Ou por algum problema. Então, os monitores também, a gente conversa isso muitas vezes, tem que fazer esse acolhimento e essa escuta inicial das suas dificuldades que ele teve, porque muitas vezes também, aliado às dificuldades cognitivas que ele tem, existem problemas particulares, pessoais, que também acabam prejudicando a aprendizagem, né? Sim. Então, às vezes a gente brinca, né, que eles fazem um papel de escuta, né, e de acolhimento a esse aluno, né? E para que depois, às vezes em 10 minutos, ele colocando qual é o drama que ele passou na semana, como foi, como a autoestima dele baixou no momento em que ele não conseguiu resolver uma questão, né? Então, primeiro elas fazem essa escuta para que depois possam fazer aquele atendimento, né? E aí, sim, ele consegue, como muitas vezes, compreender. Claro. E é um processo, assim, um pouco múltiplo, né? Professora Maria Isabel, como psicopedagoga, é inevitável lhe perguntar. Hoje nós não podemos ser indiferentes a isso, né? Quer dizer, o aluno tem uma dificuldade, ele que arranja uma maneira de compensar isso. E vou tocar minha turma do jeito que eu sempre toquei. Quer dizer, eu tenho dois casos de problema em 20. Mas é a minoria. Então, Exatamente. Esse é o grande desafio da sociedade contemporânea e da escola contemporânea, né? É poder trabalhar com a diversidade, é poder trabalhar com esses diferentes níveis de aprendizagem. Porque ao mesmo tempo que a gente tem ressaltado, às vezes, a questão do aluno com dificuldade. Mas o que eu faço com aquele aluno que tem uma potencialidade enorme na sala de aula? Então, da mesma forma, eu posso fazer um material diferenciado para esse aluno, onde esse material avance, explore, desafie ele de outra forma. Então, acho que o grande desafio do Uniaprem é exatamente esse, ampliar esse acesso, né, a todos os alunos, que os professores cada vez mais se conscientizem da importância de pensar essas diferentes estratégias de aprendizagem, esse apoio, e isso é ressaltado muito na formação dos fóruns, do NAP, da oficina, do Núcleo de Apoio Pedagógico, onde se ressalta essa questão de que aprender hoje não é uma garantia de simplesmente o professor ter ensinado a matéria, né? É preciso que esses mecanismos, então, entrem em ação, que se façam as conexões, se façam novas adaptações dentro do seu
dentro do seu conhecimento prévio, que se Certo. modifique isso, para que ele possa dizer, olha, esse aluno realmente aprendeu. Se apropriou de algo. Exato. E a tecnologia funciona muito bem nisso, né? Funciona. E uma outra questão que tem se começado a trabalhar, nós chegamos à conclusão que é importante trabalhar, é criar espaço para o aluno poder se pensar enquanto aprendente, né? Poder perceber como é que eu faço para estudar, o que disso tem dado certo, o que não tem certo, que é um auxílio na organização Certo. para o estudo. Na medida em que eu tomo consciência da forma como eu aprendo melhor, eu também consigo otimizar mais o meu tempo, estudar de uma forma um pouco mais significativa, e isso é muito importante, né? Então a gente também tem pensado algumas estratégias, alguns momentos em que o aluno possa pensar, se pensar enquanto estudante. Né? Perfeito. Bem E é interessante. sugerir mudanças, né? Quer dizer, às vezes o aluno nem está com dificuldades, mas se ele também repensar, ele pode render mais, produzir exemplo. mais, aprender mais. Com Né? Por exemplo, posso ter pessoas que se dividirem uma tarefa em pequenas tarefas e cada dia fizer um pouquinho, vão render mais no estudo. Outras já preferem, pelo seu perfil, rende bem mais se eles pararem a noite inteira para fazer Certo. a tarefa do começo, né, toda ela, né, a atividade. Então, Alguns são mais matutinos, outros vespertinos. isso. Né? E a pessoa tem que se conhecer para conseguir. Isso se perceber. observa na monitoria também. Às vezes o aluno não tem dificuldade, mas ele realmente não sabe se organizar para poder estudar para a disciplina. Sim, tem todos os elementos, mas está faltando, Está faltando a botar na sequência, na organização, ordem. parar para fazer. E nesse sentido a gente nós já promovemos, acredito, 1 ou 2 versões, né, de uma oficina chamada Organização para os Estudos, né? A temática tem sido essa, né? E nós vamos oferecer ela mais agora no próximo mês, vai ter mais algumas edições. E os alunos têm procurado a oficina, que também tem sido um aspecto muito interessante. Quer dizer, o aluno também reconhece, né, que é importante saber se organizar, né? Então, parece uma coisa assim, num primeiro momento, poxa, parece que não é importante, mas é fundamental, né? E eles, eu acredito que, para além da oferta, né, ele, de fato, assistir essa oficina, né, e colocar o que é dito, né, as dicas, né, em prática. Isso Certo. é importante. Professora, vimos aqui que temos muitos serviços, muitos desafios, muitos olhares diversos e complementares, né, dentro do Uniaprem. E me parece importante salientar agora que a gente está indo para o fecho já do nosso programa, de que esse não é um processo que tenha um ponto final, né? Não é chegar num determinado momento e dizer, pronto, cumprimos o nosso papel. Porque isso é algo que a universidade tem que trazer para dentro dela, que a escola, o ensino médio tem que trazer para dentro, talvez as pessoas tenham que trazer para dentro das suas vidas, que é o repensar, rever, buscar novas relações, novos desafios, olhar o diferente como forma de complementar. Complementariedade, né? Quer dizer, eu acho que esse desafio acho que tá no pano de fundo, né? Nós estamos discutindo há algumas semanas com a nossa pró-reitora de ensino, né? E justamente ela estava colocando, né? Bom, o Uniaprem não está na sua plenitude, né? E nós concordávamos plenamente com isso, né? De fato, ele não está. Existe um campo muito grande a ser explorado, né? Para muito além daquilo que tem emergido, ou que emergiu até o momento, né? Certamente novas ideias vão emergir e novas oficinas, novas práticas, novas ações devem ocorrer provavelmente nos Provavelmente próximos quando anos. ele estiver na sua plenitude, a gente não vai reconhecer porque ainda vai ter novos desafios à Novos frente. desafios. Com certeza. É um processo sempre constante. Tudo isso vai estar posto aí. Que tipo de aluno a gente está recebendo hoje, assim, se a gente pudesse dizer assim, quais são os nossos desafios mais próximos agora, enquanto Uniaprem? Olha, acho que dentro do perfil da Univates, a gente tem recebido cada vez um aluno mais novo, né, que recém saiu do ensino médio e que nem sempre, pelo menos na fala dos professores durante os fóruns, ele entende por que está aqui, né? Porque como se ampliou o acesso ao ensino superior, muitas vezes os alunos vêm porque, bem, está na ordem do dia, Certo. vir para a universidade, né? Depois que eu terminei o ensino médio, mas afinal, quando cai a ficha, como nós dizemos, assim, no sentido de que, bem, tudo que eu estou fazendo não é mais para o pai, para a mãe ou para a professora da escola, né? Mas é para a minha qualidade profissional, para a minha formação. Então, esse é um grande desafio, assim, de que esse aluno perceba isso, quanto ele é responsável pelo seu processo e comprometido com isso.
Em relação ao que se fala do ensino médio, por exemplo, se sabe hoje que as estatísticas mostram que nós ainda temos um grande desafio a nível brasileiro do ensino médio, porque existe um grande número de abandono de alunos, né, que não terminam o ensino médio no período adequado, que seria, e muitos que acabam fazendo de uma forma não adequada ou não qualificada. Então, acho que o grande desafio da Univates também é ir além dos seus muros e não só pensar nos seus alunos que está recebendo, como a gente tem pensado, né? Que a Prof. Márcia estava colocando há pouco. O grande desafio do Uniaprem também é garantir que esse acesso aos materiais e elaborações que são feitas e objetos que já existem, né, que estão disponíveis, possam ser utilizados como garantia e qualidade do futuro aluno da Univates, né, dessa escola pública que às vezes nem sempre tem o recurso suficiente e que a gente possa dar essa assessoria, então, porque fazendo isso a gente está cumprindo com o nosso papel, a nossa grande missão. O processo de desenvolvimento não fica interno, mas seja de uma compartilhado. missão do desenvolvimento regional, né? Que é essa grande missão da Univates. Então, acho que é um dos grandes desafios nossos. Acho que um outro desafio, né, que pode ser citado, talvez possa ser uma integração ainda maior com os nossos mestrados, né, em especial o de hoje, né, da casa, o de ensino em ciências exatas e o mestrado de ensino, para que a gente possa ter um espaço de testagem e de pensar novas formas de ensinar e de aprender, né? Acredito que o espaço está lá, está posto, né? Mas é um grande desafio que nós temos de pensar como nós podemos fazer essa integração, né? E como usar como eu disse, né? Um espaço de pesquisa, efetivamente. Ótimo, excelente. Agradeço a presença de todas aqui. Eu acho que o tema é instigante, ele não encerra no debate de hoje, pelo contrário, né? A gente recém coloca a pauta na mesa e fica aí o convite para que todos possam visitar o Uniaprem, se utilizar do serviço do Uniaprem e sugerirem novas metodologias, novos processos, novas necessidades, e a Univates fica aberta então à participação de todos, quer sejam alunos ou da comunidade. Agradeço novamente a presença de todos. Voltaremos na próxima semana com mais outro tema em nosso programa Centros. Até lá!